Olá, telespectador da TV Com. Estamos iniciando a programação 2017 do Compartilhe com o CVV. Desde o lançamento de nosso programa, temos procurado trazer informação e esclarecimento a você para valorizar a vida. Trouxemos especialistas e pessoas que viveram situações de vulnerabilidade emocional. Estas, com seus depoimentos, mostraram que é possível retomar a vida depois de uma perda, depois de um revés, enfim, depois de uma situação que nós não esperamos. Roberto Pompeu de Toledo fala da magia de fatiar o tempo e a cada pedaço chamarmos de ano. É certo que esta ideia de fatiar o ano nos permite pensar em novas ideias, novos caminhos para a nossa vida. O mês de janeiro é muito propício para a ideia de ciclos e traz o conceito, o propósito de fazermos uma revisão de nossas metas, continuarmos nossas rotas ou mesmo estabelecer novos caminhos para essas rotas. Os psicólogos idealizaram o Janeiro Branco, que tem tudo a ver com esse conceito de revisão, de recomeço. A campanha tem um mote muito sugestivo: quem cuida da mente, cuida da vida. No programa de hoje, nós vamos falar do Janeiro Branco e de experiências que nos levam à saúde emocional. O programa Compartilhe com o CVV de hoje está recebendo Jaqueline Meirelles, Miss Brasil em 1987, empresária, designer de bijuterias, modelo e apresentadora. Ela apresenta o programa Plano B com Jaqueline Meirelles na TV Web. Temos também o Dr. Nelson Luiz Raspes, psicólogo com especialização em dependência química, formado pela Unesp e pela Universidade de Santa Catarina. Ele é palestrante e colunista do portal Direcional Condomínios. Também está conosco Thaís Helena Gonçalves Paz Costa Ibanhes. Ela é psicóloga, pós-graduanda em psicanálise, grupalidade e intervenções nas instituições teórica e técnicas psicoterapêuticas. Bem-vinda, Jaqueline. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, adorei. Bem-vindo, Dr. Nelson. Muito obrigado pelo convite também. Vai ser uma grande honra participar aqui do programa. Bem-vinda, doutora Thaís. Obrigada, também agradeço. A Thaís já é nossa sócia aqui, ela já está voltando aqui ao programa. A Jaqueline Meirelles é autora de um livro do qual nós vamos falar no desenvolver do nosso programa e que fala de experiências que ela teve. A Jaqueline, quando Miss, em 1987, foi uma das modelos mais fotografadas da década. E ela saiu do glamour de ser Miss Brasil e viveu uma depressão de mais de 6 anos, inclusive com tentativa de suicídio. Esta experiência ela traduz em seu livro, Da Coroa ao Cajado. Jaqueline, o que foi essa experiência? O que levou a essa experiência? Tem a ver com deixar de ser Miss? Muita gente me pergunta sobre isso. Quando eu lancei o livro Da Coroa ao Cajado, as pessoas me perguntavam se o motivo da minha depressão tinha sido a minha saída do mercado de trabalho, da publicidade, das câmeras, da mídia, né? E na verdade não. Eu te respondo claramente que não tem nada a ver com isso.
foi uma escolha errada que eu fiz na minha vida e que culminou no aparecimento da doença. O que eu percebo que hoje em dia as pessoas cometem, o grande erro que as pessoas cometem, é achar que elas podem vender a felicidade delas, entendeu? Trocar a felicidade, achar que a felicidade delas está em alguma outra coisa, senão nelas mesmas. E eu acreditava que a minha felicidade era o meu casamento. Então eu permiti que durante o meu casamento, eu deixei de ser eu para ser quem o contexto queria que eu fosse. Então eu deixei de lado a minha identidade, eu abri mão de ser quem eu era, das coisas que eu queria, para ser quem outras pessoas queriam que eu fosse, inclusive o meu ex-marido. Então, o que acontece nesse caso? Quando você começa a perceber que existe um desequilíbrio interno, obviamente isso vai acabar culminando em alguma coisa. E no meu caso, foi com o surgimento da depressão, coisa que eu nem sabia, que eu falei, depressão? Quando eu fui no médico, que ele falou, você está com depressão? Eu falei, não, eu não. E aí foi quando eu comecei a desatar, a chorar, e comecei a tomar remédios, e aí foi que começou todo um processo muito doloroso. E foi assim que eu descobri que eu tive depressão, mas não estava relacionado com a minha saída do mercado de trabalho, até porque eu continuei trabalhando como modelo e fazendo outras coisas. Doutor Nelson, a Jaqueline disse, eu deixei de ser eu, e isso desencadeou o processo, como ela acabou de dizer. Que relação o senhor faz com o que ela acaba de dizer e a proposta do Janeiro Branco? Olha, meu amigo húngaro, o deixar de ser eu, a gente acaba se perdendo, a gente acaba não entrando em contato com a gente mesmo, quando a gente se depara, quando a gente está numa situação de depressão, quando a gente percebe. Quando a doença ela se manifesta, a gente parece que perdeu toda a identidade, a gente parece que perdeu toda nossa vontade de viver, nossas características principais, nossas qualidades, a gente não consegue enxergar aquilo que... A sua essência fica oculta, né? Exatamente. Então, a depressão, quando pega, a gente entra num processo, como ela falou, meio de negação inicialmente. Mas por que comigo? Né? Por que eu estou assim? E aí, quando a pessoa ela vai entrando em contato, que a gente vai conversando, desde que elas procurem ajuda, a gente começa a pontuar certas coisas que elas vão identificando, que ela vai parar a pensar, bom, então agora eu estou com esse problema? Eu falo, está. E aí me perguntam, tem cura? Eu falo, tem, desde que você também se proponha e seja determinada a ir em busca da solução do teu problema. Porque, húngaro, a maioria das pessoas hoje, elas não procuram levar isso muito a ferro e fogo. Por isso que as doenças estão aumentando. Os índices de suicídio, de casos de dependência química, que é o meu carro-chefe de trabalho, tem aumentado consideravelmente a nível mundial. Por quê? Porque a gente vive uma sociedade muito imediatista, a gente sabe muito bem disso. A crise do país mundial está afetando? Obviamente. Mas isso só está vindo a piorar mais o que já estava em evidência. Porque a depressão já vem de muito tempo que a gente vem pontuando. E a questão da crise no país e mundial vem mais a pesar em cima disso, entendeu? Porque as pessoas acabam ficando desesperançadas, desconfiadas, com medo de tudo e buscam a identidade em coisas externas. Então, quando as pessoas falam, eu me perdi, eu não sei quem eu sou mais eu, buscam em coisas externas. E aí vai para os vícios, entre outras coisas, compulsão e etc. Posso fazer um complemento? Essa coisa da depressão é uma preocupação tão grande, né, da Organização Mundial de Saúde, que esse ano de 2017 o foco vai ser em cima desse assunto, da doença depressão. É isso mesmo. Então, todas as campanhas que eles vão fazer vai ser em cima desse assunto. Tamanha preocupação, é quase 1 milhão de pessoas por ano que cometem suicídio. Mas já ultrapassou? Já ultrapassou. Então, até o ano passado eu estava com esse índice de 1 milhão de pessoas. E é uma coisa muito... No Brasil, se eu não me engano, são 42 pessoas por dia que cometem suicídio, quase 2 por hora. Isso são os casos que a gente tem, né, registrados, fora o que a gente não sabe que não é registrado. Então, é realmente uma preocupação muito, muito grande. Se a gente for analisar por dia, a nível mundial, dá mais de 3 mil pessoas por dia com ideias suicidas, com tentativas de suicídio. É isso. Nós começamos esse programa aqui no mês de setembro, quando estava em pleno auge
campanha do Setembro Amarelo. E nós tivemos a felicidade de trazer aqui uma pessoa que tinha passado pela depressão e ela nos contou que na quinta-feira ela programou o seu suicídio para o domingo. E a esposa dele o resgatou dessa ideia, começando a tratar dele. Pegando um gancho na fala do Dr. Nelson, dessa interiorização, dessa competitividade que tem hoje, o que você nos diria para aqueles que têm perto de si alguém com um quadro desse, caminhando ou já com a depressão instalada? Que cuidados deve ter essa pessoa que está no entorno, já que a própria pessoa com depressão, ela já não tem mais forças para buscar ajuda? Acho que um parente, um familiar, alguém que esteja próximo, às vezes até um amigo, né? Uma pessoa assim que esteja por perto, que possa, nesse momento, então, buscar a ajuda que talvez possa trazer para essa pessoa, né? Então, de que forma? O que uma pessoa com um quadro de depressão precisa? Precisa de um acompanhamento psicoterápico ou, né, também de uma psiquiatria. Então, que ela possa mobilizar, fazer esse suporte para que essa pessoa possa chegar nesses locais, enfim, e começar, então, a poder se cuidar, né? Porque estando num estado desse, muitas vezes é difícil que venha, né, uma força, alguma coisa interna que faça você ir procurar. Dependendo de onde você está, você não vai ter essa motivação, né? E eu acho que é legal quando você traz do Janeiro Branco, o mês que a gente está também, que é um pouco de um convite a isso a todos, né? Não apenas a quem já está num quadro. Quando, né, a Jaqueline colocou que ela chegou no médico, o médico falou, você está com depressão? Ela falou, não, peraí, não, pera, né? Então, assim, você podendo se perceber, se cuidar, sentir alguma coisa, para não agravar tanto, é importante que você se perceba, né? Mas isso não tendo, e tendo uma outra pessoa por perto, mesmo que possa auxiliar nisso, é muito importante. Mas acho que é legal também, assim, às vezes a gente encontra alguns amigos que acho que é difícil lidar com aquela situação da pessoa mesmo naquele momento, e o que ela faz? Né, acaba dando alguns conselhos, dizendo assim, sai disso, você está nisso porque você quer, né? Então, nesse momento, eu acho que vale, assim, que você, se é difícil para você lidar com a pessoa naquela situação, que você possa dizer para ela, procure algum, né, profissional que possa te ajudar. Eu passei, posso falar? Gente, eu não posso ver uma câmera e um microfone que pronto, é desato. Mas é porque é um assunto que faz parte da minha vida, né? Então, eu, como sobrevivente da depressão, tem muita história para contar. Uma das coisas que eu gostaria de recomendar é que a pessoa, quando ela começa a se perceber num estado de tristeza diferente daquela tristeza usual que a gente tem, porque a tristeza da depressão é aquela tristeza que não tem estímulo que te tire da cama, que te faça sorrir, é falar. É muito difícil, porque existe um preconceito muito grande com relação à depressão. Sim. Ainda existe um preconceito muito grande. Então, quando a pessoa fala que ela está assim ou está assada, não é nada, isso é fita, isso daí depois passa. Então, é muito importante que a pessoa se manifeste. Se alguém da família não escutar, que é importante você procurar um amigo, alguém para quem você possa procurar ajuda, porque falar é muito importante. Eu não tive apoio dentro da minha casa. Eu me mutilava, eu aparecia com os braços rasgados para chamar a atenção do meu ex-marido e nada disso funcionava. Eu precisava de tratamento psicológico e eu não tinha, só tinha tratamento psiquiátrico, só os remedinhos. E isso para mim não era um suporte, entendeu? Então eu percebo que muitas das pessoas que sofrem de depressão e estão dentro de casa, numa residência onde os familiares não reconhecem essa doença, é uma pessoa que é vítima da depressão e pode ser vítima do suicídio também. Por quê? Porque elas estão aprisionadas ali, porque ninguém acredita naquilo. Teve uma vez que eu dei uma entrevista e saiu isso no site e as pessoas embaixo comentaram, vai lavar um tanque de roupa suja que passa. Gente, que é isso? As pessoas que pensam assim, e se tiver dentro de casa alguém com sintoma de depressão, essa pessoa com depressão ela é vítima. Ela vai ser uma refém dessa família e vai ser um caso não diagnosticado. E muito provavelmente um caso de óbito, porque o desespero de quem sofre depressão
é muito grande, é muito. Foram 3 tentativas de suicídio que, graças a Deus, não aconteceram para eu estar aqui hoje para poder contar a história e ilustrar o meu lado. Então, mais do que a família apoiar, eu escrevi da Coroa ao Cajado para que os familiares leiam, não foi nem para quem tem a doença, é para que as outras pessoas leiam e tenham isso como suporte, saber, deixa eu observar quem está do meu lado. É uma coisa que eu falo muito, eu prego muito nas minhas redes sociais. Olha para quem está do seu lado, se a pessoa mudou um comportamento, ou se um adolescente... Gente, a segunda maior causa de morte entre os adolescentes de 15 a 29 anos é o suicídio. Então, os adolescentes hoje estão banalizando a vida. Por quê? Porque ou se drogam, ou encontram conflitos, os pais não estão em casa, ou não tem com quem conversar. A companhia é uma coisa muito importante. Quando você percebe que alguém dentro da sua casa está, ou no seu trabalho, ou no seu relacionamento, está com um comportamento diferenciado, procura ajudar. E você que está começando a sentir os sintomas de algo diferente, abre a boca, conversa, pede ajuda, porque a depressão é uma doença silenciosa. Mesmo que não saiba o que não, é. Exatamente, porque ela é silenciosa, ela não se manifesta como uma alergia, como uma gripe, que as pessoas estão vendo que está gripado, não vou chegar perto, vou pegar vírus. Não, é silenciosa. E de uma hora para outra ela pode te derrubar. Então isso é muito sério. As pessoas falarem, olha, não estou me sentindo bem, é o primeiro passo para a cura. Doutor Nelson, Pois não. vamos pegar um gancho na fala da Jaqueline. As pessoas do meu tempo ouviram muito Nossa. dizer que está com depressão, vai trabalhar, vai lavar roupa, que passa. A Jaqueline traz, através de seu depoimento, a importância de se conhecer a doença, de cuidar da doença e de que a pessoa que está com a depressão seja acolhida. O que o senhor pode nos dizer a respeito desse preconceito? Ele ainda é intenso na nossa sociedade? Já existem sinais de que isso está caminhando para a compreensão da sociedade ou ainda é um tabu? Olha, ainda existe bastante preconceito, sim. Ainda existe porque, como não é uma doença que você toca, que você toma um remédio, passa alguma coisa que resolve, é uma doença da alma, é uma doença do corpo, do espírito e da mente. Então as pessoas elas perdem o controle de si mesmas, mas elas acham que mesmo tomando algum remédio, só um remédio passa. Ou então assim, eu não tenho tempo para ter depressão, eu não tenho tempo para sentir essas coisas. Eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que como ela colocou, existem sinais que vão pontuando. Então existe desde uma tristeza que começa pequena, mas que vai se passando, que a depressão ela tem estágios, né? Ela tem categorias. Quando a pessoa percebe que já está afetando a sua rotina, os seus hábitos diários, é porque alguma coisa já está errada. Se ela já não está dormindo direito, se ela já não está se alimentando bem, já está procrastinando algumas decisões, se está tirando licenças do trabalho, irritabilidade intensa, nervosismo com facilidade, e isso já são sinais que a coisa já está num nível que, vamos dizer assim, alerta. Porque para chegar no estágio e no mínimo de ideias suicidas, é porque já está chegando já acima do vermelho, vamos dizer assim, né? Foi o caso que ela passou. Então, veja bem, por mais que ainda exista alguns preconceitos, não tem como a gente negar que é uma situação que estamos vivendo e que precisa ser combatida. E o Janeiro Branco veio justamente para isso. O que é o Janeiro Branco, para quem ainda não tem o conhecimento? É uma campanha de conscientização sobre as doenças mentais e emocionais, do tratamento dessas doenças. Tá? Não vamos dizer só a depressão, a ansiedade também, vamos dizer síndrome do pânico, outras patologias que vêm em consequência disso, bulimia, anorexia, as ideias suicidas, as tentativas suicidas, entre outras, vícios, né, dependências de remédio, de drogas, de outras compulsões, que eu também trato diversas compulsões. E aí, tudo isso são sinais que a depressão está tomando conta. O problema de família que eu vejo, Gabriel, é o seguinte, que isso não vai acontecer com a minha família. Da mesma forma que o filho não vai usar droga, que o filho não vai virar um homossexual, que minha filha não vai ficar grávida, coisas desse tipo. Parece que comigo não vai acontecer, mas acontece. E só vai cair a ficha
quando chega, pronto, está acontecendo. A pessoa ela percebe que está realmente acontecendo. E o Janeiro Branco mostra justamente isso, através das campanhas que nós estamos idealizando. Conscientizar as pessoas nas ruas, nas instituições, nas escolas, em vários locais, a nível de estado e já está a nível nacional, inclusive com a aceitação de vários conselhos de psicologia regionais, né? E o Conselho Federal de Psicologia já está também aderindo a esse processo do Janeiro Branco de divulgação, de que a demanda está tão grande que hoje a gente faz um trabalho cada vez mais intenso de conscientização. E isso, lógico, a pessoa pode estar perguntando assim, mas isso vai impedir? Não, não vai impedir, mas a conscientização ajuda você a perceber os teus sinais, os teus sintomas e aquilo que você precisa fazer por você. Caso contrário, a família vai ficar tão doente quanto você. Porque a família também precisa de tratamento. No caso, ela comentou que a família não teve apoio. Se a família também não procurar uma ajuda, mas é ele, o problema é ele, não sou eu. Isso é um estigma, é um preconceito. Se a família também não buscar ajuda, aí vai ficar tão doente quanto. E aí não vai saber lidar. E aí os casos que se acometem com sucesso o suicídio acabam se intensificando. Hoje em dia, só para terminar essa parte, até crianças já estão sendo vitimizadas por questões de suicídio a partir dos 5, 6 anos de idade. Que isso? Isso pelo Conselho Federal de Psicologia. Dados de 2013. A partir de 5 anos de idade, por quê? Internet, celular, falta de vínculo familiar, fica muito tempo na escola, então os pais colocam em várias atividades, e aquela velha história do que eu não tenho tempo. Então, a educação terceirizada também está contribuindo para que a criança sinta-se sozinha. E é lógico, a criança não tem a mesma visão de vida que nós temos, mas o emocional fala a mesma linguagem. Então ela se sente abandonada, ela se sente nas mãos de terceiros, e às vezes outros fatores que acabam contribuindo para aquilo, ela acaba também, no mínimo, cometendo algum tipo de agressão contra si mesma. Doutora Thaís, a pessoa percebe que ela está num processo de depressão, ou quando ela se dá conta, já está instalada? Então, acho que a gente está falando um pouquinho disso, né? Acho que a proposta também do Janeiro Branco, antes de responder, acho que é um pouco disso, de você poder se perceber, né? Poder perceber quais são aquele comecinho de sintomas que você tem, né? E assim, então depende do estado que a pessoa já está, né? Acho que se ela puder se perceber que está mais mal-humorada, mais triste, mais desanimada, sem apetite, enfim, N sintomas, não são só esses, né? Então, sim, assim, são vários. Então, assim, mas todos esses sentimentos, todas as sensações precisam de um olhar, né? Acho que então, né, se ela percebe que ela está no estado depressivo, acho que depende de onde ela está e de que forma que ela pode olhar para os próprios sentimentos, né? Porque acho que dependendo de como a gente pode se perceber, que olhar que nós temos para nós mesmos, a gente consegue. Mas dependendo do grau que a gente já está, vai ficar mais difícil, né? Acho que pode até talvez reconhecer, perceber alguma coisa, mas ter um impulso aí para poder se cuidar, acho que é mais difícil. O Janeiro Branco, ele tem essa proposta de fazer com que a pessoa se volte de maneira a perceber essas doenças de fundo. Eu acho que o que o Janeiro Branco traz, né? Acho que assim, principalmente porque janeiro, né? Porque é época que, final de ano, você começa a fazer aquele balanço, como é que foi a sua vida, o que teve de bom, e planos, né? E daí acho que quando o pessoal lá de Minas, que teve essa proposta aí do Janeiro Branco, eles pensam assim, por que não olhar para a sua saúde mental também? Né? E eles trazem o branco porque o branco é a ausência de cor, e acho que é legal a gente pensar que cada um é um, e você põe ali a cor que você quer, né? Então, assim, quando eles trazem isso, eles trazem um pouco assim, como é que você está, né? Como é que está a sua vida? Que a saúde mental não é só a ausência de doença, né? Então, assim, aquele mal-estar, aquela insatisfação com alguma coisa, também pode ser precisar de um cuidado para que não se agrave para uma doença mais séria, mais grave, sim, alguma coisa assim, sim, né? Jaqueline, vamos pegar na prática o que os psicólogos nos disseram. Você teve ajuda externa para sair desse processo?
Foi fundamental essa ajuda externa, se houve? Húngaro, minha situação foi tão complicada porque, ilustrando o que eles estavam falando sobre os sintomas, eu não acredito que simplesmente a tristeza seja o único sintoma que vá diagnosticar um início de depressão. No meu caso, eu não tive a tal da tristeza. Foi muito complicado descobrir meu diagnóstico porque eu estava tendo muita tosse. Minha tosse começou a ser ininterrupta, eu passei 3 meses tossindo sem parar. Ou seja, tudo aquilo, né, somatizado, se transformou no eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar, e eu não falava, então eu não parava de tossir. Então, psicologicamente, eu entendo que eu queria falar, precisava falar e não falava, então eu tossia. Passei 3 meses tossindo, era uma coisa assim, eu não conseguia falar, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada, só tossia, a família já não aguentava mais. E aí fui em vários médicos, vários especialistas e nada, até que eu cheguei no infectologista que olhou para mim, exame clínico tudo ok, já tinha feito chapa e tal. Ele olhou para mim e falou, você está com depressão? Foi aí que eu falei, não, eu não estou com depressão. Ele falou, não, você está com depressão. Eu falei, não, eu estou com tosse, eu não estou com depressão. Aí ele falou, não, você somatizou muito e isso acabou se tornando um problema físico, né? E você está, como é que fala? Como é que fala? Exteriorizando dessa maneira. Aí me passou um remedinho para depressão e eu comecei a tomar aquilo e de fato a minha tosse melhorou. E aí foi quando de fato a doença apareceu, que aí foram outros medicamentos que eu tive que mudar. O meu problema durante o tratamento foi que a minha família não acreditava no tratamento psicológico. E não via sentido nenhum em fazer o tal do tratamento psicológico, acompanhamento psicológico, porque passaria a me conhecer um pouco mais e saber o que é que tinha me levado até aquilo dali. O que não era conveniente, né? Então a família não ajudou. Eu só fazia o tratamento psiquiátrico, que eram os medicamentos. Esses medicamentos foram mudados várias vezes, mudei de médico várias vezes, porque os meus sintomas mudavam. Eu fui bipolar, eu tive ansiedade, eu tive síndrome do pânico, eu tive todas as doenças decorrentes da depressão. Insônia, ansiedade, compulsão, eu tive tudo, eu passei por todos os estágios. Até que, por fim, eu acreditava que eu não ia ter solução mesmo. E foi só a minha tomada de consciência foi que me levou à cura. Porque, de fato, eu precisava entender que eu não era feliz daquele jeito, porque eu tinha deixado de ser eu para ser quem os outros queriam que eu fosse. Então, eu retomei a minha essência, eu falei, você quer saber de uma coisa? Vai gostar de mim quem gostar de mim do jeito que eu sou. Então, foi aí que eu tive o entendimento que... mas os tratamentos que eu estava fazendo não eram tratamentos de acordo com o que eu precisava. Eu precisava realmente ter feito um acompanhamento psicológico para começar a ter esse entendimento, para não chegar a essa conclusão sozinha, porque senão poderia também não ter chegado, né? Sem dúvida. Doutor Nelson, ela falou que a minha família não acreditava no atendimento psicológico. É importante o atendimento psicológico depois do nosso intervalo.